Oi, Oi, entrou, entrou, tudo tudo bom, bom? Fernanda? Que prazer te ter aqui, Norma. Tem como tu Pois é, prazer baixar um pouquinho a tua câmera? É que tu aqui. aí tu vai aparecer melhor. Ah, agora sim. Aqui, Assim, perfeito. Agora deu? Senão a gente aparece só o pescoço lá em cima. Não, é que a gente aparece quando vai, aparece tudo grandão, não é? Exatamente. Mas e aí, Norma, seja muito bem-vinda. Esperar o pessoal um pouquinho entrar, depois eu faço uma breve abertura. A Pois eu Maralice que agradeço Xavier. o convite. Imagina, ainda mais sabendo agora da nossa, sendo conterrânea de Santa Vitória do Pois Palmar, então, quando? Que são as coincidências, né? pois é, a gente não sabe, né? Quando vem falar fulano, Beltrano, eu conheço assim, assim, eu digo, não é possível. Eu conheço todo o povo de lá. Mas é claro é Muito que o meu legal, né? sobrenome é o Lima, lá de Santa Vitória, né? Mas eu uso o Mendes Ribeiro, porque senão eu fico o nome de princesa, Lima Nunes Mendes Ribeiro. Então, É, eu não, abrevio, minha mas o família é super conhecida lá. E tem pois muita é, ligação conosco, com a cidade. Nossa, é muito. verdade. Me diz uma coisa, Norma, tu tem por acaso tu tem fone de ouvido? Tá, não, é porque dá uma cortadinha, Tu- tá dando uma cortadinha na transmissão. na verdade, o meu fone de ouvido ficou em Porto Alegre, porque a pandemia me pegou aqui em São Francisco de Assis. E desde 4 meses que eu não volto. Então eu tô com tudo assim muito desorganizado, não é? Vivendo aqui fora e não fui Li, mais a Porto Alegre, né? mas literalmente em isolamento social. Muito bem, cumprindo É, sua parte. praticamente. É isso aí. Então tá, a gente já está com bastante gente na sala, então já vou fazer aqui a abertura. Quero dar boas-vindas quem está entrando, depois ao longo da conversa com a Norma eu faço referência às pessoas que estão entrando aqui na sala. Então eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos animais de companhia neste momento da pandemia. E está aqui conosco a Norma Centeno Rodrigues, que é médica veterinária, presidente da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Ela também é membro da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho Regional de Medicina Veterinária, graduada pela PUC, pela URGS, doutorada na Espanha. Então, com um vasto currículo aqui para compartilhar conosco um pouquinho dessa informação. Eu sou Fernanda Mendes Ribeiro e essa aqui é mais uma rodada do Essência Feminina Empreendedorismo, trazendo e compartilhando informação com vocês. Norma, querida, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui contigo. Agradecer antecipadamente a oportunidade de alguns esclarecimentos, que nós vamos falar um pouquinho do âmbito legal e também um pouquinho deste momento da pandemia com relação aos animais de companhia. Os dados nos mostram, né, Norma, que esta pandemia trouxe junto um aumento muito grande da violência doméstica, pois eu costumo dizer, foi potencializado o que não vinha bem e se aumentou muito os casos de violência. Agora, no último mês, deu uma reduzida nos números, especialmente com o feminicídio, mas nos nossos 2 primeiros meses foi assustador. Tanto que o governo do estado estabeleceu, né, a delegacia online já existia, mas estabeleceram um número de WhatsApp para denúncias de violência doméstica, tamanho a pandemia que foi isso também no meio disto. Então, eu queria conversar contigo, tu nos colocasse um pouquinho de como ficam os animais e qual a relevância neste momento assim de observar o comportamento dos animais assim que para as pessoas do entorno, como eu disse assim, a rede que envolve a família, essa residência que tem animal. Bem, primeiro eu queria agradecer porque
é diferente para mim, digamos assim, eu estar falando para um fórum feminino, não é? Então, isso é uma coisa que nós, como veterinários, e eu, já há muitos anos, mais de 30 anos da profissão, foi muito lutado o nosso Espaço. papel como veterinárias, né? Na época que eu fiz faculdade, há muito tempo atrás, nós éramos pouquíssimas mulheres. E a gente, na verdade, teve que trabalhar muito, porque eu digo assim que a gente, além de trabalhar, a gente tinha que ser melhor, né? Em função Exatamente. do preconceito que sempre existiu e numa profissão que na época era muito masculina, foi um desafio muito grande, né? E eu sou muito movida a desafios, né? Então, a minha trajetória começou... Eu sou patologista e funcionária pública do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu fui atuante no Desidério Finamor, que é o Instituto de Pesquisa, durante 30 anos. E quando me aposentei, começou a surgir demandas, porque eu também dei aula de alunos, enfim, me pedindo ajuda para uma série de coisas. Aí eu fui para a área de medicina veterinária legal, que na verdade não é uma área tão nova, mas recentemente ela está tomando um rumo muito importante, principalmente como um novo nicho de mercado, né? E eu estava conversando contigo, né, Fernanda, que onde existe um juiz, vai ter que existir agora um advogado, duas partes, dois advogados, e na verdade eles vão ter que ser assistidos por veterinários quando envolve animais. Então, esse é um caso que tu estava falando bem importante, que é a questão da violência, que a gente chama mais agora de violência comunitária, porque não envolve só a violência doméstica. E já foi descoberto, através de muito estudo, de que os animais eles são considerados como sentinelas. Eles são sentinelas da violência, né? Então, a nossa luta é que para que as pessoas, no caso, por exemplo, de violência doméstica nas famílias, sempre se tenha em conta que pode ter um animal sofrendo. Ou, ao contrário, casos de violência em animal, se ter a noção que a família, a mulher, os mais que são os idosos, as crianças, podem Vulneráveis. estar sofrendo, são vulneráveis. Por quê? Porque o animal ele é considerado sentinela. Então, isso aí é uma coisa que não é recente, mas vem de uma década, os estudos em relação a isso, inclusive quando se estudou mentes assassinas, em que se viu que a história pregressa de vários assassinos e serial killers tinham envolvimento de abuso de animais quando eles eram crianças, né, que eles maltratavam animais. Então, existe um estudo muito grande disso. E a nossa preocupação em relação à pandemia, e a gente vê os dados aí em jornais, que aumentou a violência doméstica pelo confinamento, tá? Que animais também devem estar sofrendo algum tipo de abuso se existem animais na casa. E é uma preocupação, porque no Brasil a gente não tem uma política ainda voltada totalmente para isso, não é? Que é alguma coisa que a gente tem que fazer, certamente, no futuro, né? Sim. Então, na verdade, se agora vou começar a inquirir como advogada, a perita assistente. Nós estamos na sala de audiência aqui. Então, na verdade, é bem provável se o animal apresenta traços de maus tratos, neste momento especificamente, mas em qualquer outro, na verdade, de que há indícios, quer dizer, que pode estar ocorrendo uma violência no ambiente doméstico com outros entes familiares. Já tem casos aí, já tem prefeituras bem atuantes, né, que tem veterinários que são pessoas importantes dentro dessa área, no estudo dessa área, que já tem mapeado isso, de feito uma série de teses, estão sendo feitas teses em relação a isso, em que há, então, um relato de vítimas, de mulheres vítimas de violência que contam como os companheiros também maltratam os animais.
E no consultório veterinário é possível a gente ver lesões desse tipo, porque são algumas coisas muito características, entendesse? Tipo assim, fraturas, animal com fraturas em vários estágios. Aí ele volta para o veterinário e ele tinha uma fratura anterior. Aí ele volta, ele caiu de novo. Aí volta de novo, ele caiu de novo. Aí já tem que acender uma luz ao veterinário que aquela volta pela terceira vez não foi uma outra caída, não é? Que provavelmente esse animal pode ter tido, ser violentado, ter levado chutes, pontapé e esse tipo de coisa. Então a gente consegue, através da ciência, do estudo, né, verificar esse tipo de coisa. Então é algo que está E nessa dentro do nosso... E nessa situação, o veterinário especificamente, identificando isso, um animal reiteradamente com lesões e que não tenha uma doença, nada que justifique isso, e havendo desconfiança desses maus tratos, o que o veterinário faz? Ele comunica alguma autoridade? Isso é muito complicado. Por quê? Porque nós comunicarmos, a gente tem que usar o 190, né? Que são os crimes, Sim. esses de maus tratos, mas que são crimes que precisam do flagrante, não é? Para serem na hora, né? Então, claro. Isso já é uma coisa que dificulta. A outra coisa é a questão do receio do próprio veterinário em receber, em fazer a denúncia e o agressor saber que ele fez a denúncia. Sim. Né? Por quê? Porque não existe uma legislação. Tem um projeto de lei do deputado Ricardo Zar em que ele está tentando e está em tramitação. Agora eu até estava vendo onde é que anda. Ele está parado numa comissão em que a obrigatoriedade do veterinário comunicar, informar, como se fosse uma coisa obrigatória. Então o veterinário seria obrigado, mas isso ainda não está definido. Então, existe esse tipo de coisa que é complicado, né? Porque tu precisa pegar o flagrante para fazer a denúncia no 190, né? Sim, então, porque não existe uma delegacia... A gente está no caminho. Sim, porque não existe uma delegacia especializada para isso. Na verdade, tu comunica a delegacia do bairro. Na verdade, as delegacias de proteção ambiental é que são mais ligadas à parte de proteção animal. Porém, eu estava falando hoje com a DEMA para saber como é que está o andamento. Eles atuam muito em casos de grande repercussão e de grande número de animais. Não é aquele, por exemplo, que a pessoa vê o dono maltratando e que vai ali e denuncia. Então, fica mais para as delegacias daquela jurisdição, de casos específicos, né? Então, seria importante isso. Outra coisa é a questão do abrigo. Onde é que esses animais vão? Né? Então, teve agora teve casos de rinhas de cães. Para onde é que esses animais vão no momento em que se desbarata uma quadrilha dessas, né? Sim. Por quê? Porque também nós não temos abrigos aqui no Brasil, né? Então, a não ser ONGs, os abrigos públicos não tem autoridade, não tem como recolher e levar para algum lugar. Então, a gente utiliza muito as protetoras, as ONGs de proteção animal, elas acabam se envolvendo muito nisso aí, não é? Para tentar buscar o lar dos animais. Então, é um trabalho muito voluntário. Ele não existe ainda, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, alguns estados que já está muito avançado essa questão da teoria do elo e do animal ser sentinela, que lá já tem locais em que existe o abrigo para a mulher e a criança que está sendo vítima violentada, de violência, e para o animal. Por quê? Porque existem relatos, e tem uma tese que foi feita recentemente de uma colega que vai ser publicada, em que várias mulheres dizem: a gente não sai porque eles vão matar o meu cachorro. O animal. Ou vão matar o gato. Aliás... Então, teria que ter um abrigo para esses animais. É verdade, até porque tem várias situações em que os animais são usados para chantagear
essa mulher, tipo, se tu sair, eu vou matar o cachorrinho, o gatinho, que seja, aquele animal de estimação como uma forma de ferir a própria família. E vira também um mecanismo de chantagem. Isso é algo que também, às vezes, Isso aí. impede... Ô, Fernanda, a gente vê muito não só no casos de maus tratos, mas de separação judicial, em que existe a questão da guarda do animal. Então, às vezes, um dos cônjuges utiliza o animal, quando não tem filhos, ele utiliza o animal como aquele elo com a ex-esposa ou o ex-marido, não é? E é uma coisa muito difícil. Então, isso aí, desde o momento que a guarda foi para a vara de família, tá? Isso aí a gente está vendo muito, né? E aí entra muito a questão da perícia veterinária, do assistente técnico, em verificar onde o animal está melhor alojado, até para organizar as visitas compartilhadas, né? As visitas técnicas, no caso de uma separação judicial ou consensual. E isso acontece com muita frequência, essa disputa pela guarda dos animais? Isso tem acontecido com muita frequência nas separações? Desde 2016, foi o primeiro caso bem icônico na nossa área, em que saiu da esfera civil uma discussão sobre a guarda do animal e foi para a vara de família. A partir daí, começou a se criar jurisprudência e está sempre indo agora para a vara de família. E é muito comum. É comum a questão da pensão, né, alimentícia, porque existe no Rio Grande do Sul, a gente tem casos já de pensão alimentícia de animais, a questão da guarda e ter que entrar um especialista para verificar quem é o mais responsável, né? Porque já não existe mais aquela coisa de que tu tu comprou o animal, digamos, e tu tem ali o pedigree, que tu é o proprietário, que tu pagou. Isso já tem juízes que não aceitam mais isso como tu sendo dono. Eles aceitam o fato de quem cuida do animal realmente, não é? Então, existe uma analogia muito grande com a questão da criança, já que a gente não tem ainda uma regra definida para os animais. Ou seja, é o bem-estar da criança que sempre é levado em consideração, e nesse caso é o bem-estar do animal, o que é mais adequado para ele, independente de quem efetivamente comprou o animal ou não, na hora de separação. Isso, e quem entra para fazer esta avaliação é o médico veterinário, né, que tem a habilitação, digamos assim, né, capacitação, né? Habilitação todos nós temos. O que a gente tem é que ter estudo, né, capacitação para conseguir avaliar qual é o local mais adequado. E aí tem uma série de quesitos a gente usa muito. Existe o protocolo de perícia em bem-estar animal que foi elaborado pela Universidade de Curitiba, foi uma tese de doutorado da doutora Janaína, que também é da nossa associação. E nesse protocolo tem uma parte que a gente pode muito bem adaptar à questão que envolve comportamento e alojamento, ou seja, visitas, como o animal sai, quantas horas ele vai sair e quem é o cônjuge que está mais adequado a esse tipo de coisa. Porque na disputa, como tu falou, na briga, tá? A gente tem que levar em conta o que é melhor para o animal e não a disputa entre o ex-marido e a ex-esposa, porque eles estão numa briga muito acirrada e acaba... Numa animosidade, uma questão psicológica e que acaba envolvendo aquilo ali. E de que forma, como é que vocês fazem, executam esse trabalho? Como é que vocês conseguem apurar o que é mais adequado para o animal? Vocês vão observar o animal no convívio com cada um? Técnicas, né? A gente tem técnicas. No caso, por exemplo, o perito, o juiz chama um perito. Os peritos, eles normalmente são cadastrados nos tribunais, não é? Então, o juiz chama o perito
E embora o perito seja de confiança do juiz, não é? Mas a gente tem condições de avaliar toda essa questão, por exemplo, a visitação, quantas vezes o animal vai sair, se é um cão de grande porte e ele vai ficar melhor no JK ou vai ficar melhor numa casa que tenha um pátio grande em que ele possa exercer o seu comportamento natural, que é mexer na terra, que é dar corridas, enfim, esse tipo de coisa que a gente estuda, não é? Em relação ao comportamento, que a gente vai dar um veredito no sentido, olha, ele está melhor nesse local, né? Então, não é difícil. Claro que a gente tem que estudar, mas é uma coisa que está sendo demandada bastante, né? Sim, e a parte, de qualquer forma, ela também pode fazer a indicação do perito assistente. E ela pode entrar em contato, no caso, através da associação, por exemplo, se quiser fazer, ela entra em contato com a associação e pede. Muita gente entra solicitando esse tipo de indicação em vários estados, né? Porque como é uma associação brasileira, eles perguntam, eu gostaria, tem algum perito em Sergipe que vocês possam indicar? Normalmente a gente tem conhecidos, né, que são sócios, e agora a gente está criando na associação um cadastro dos peritos já com toda a expertise deles, porque como a gente tem uma área muito abrangente, tem gente que trabalha com alimentação, tem gente que trabalha com grandes animais, tem gente que trabalha só com bovinos, outros com pequenos. Então, existe uma gama muito grande de busca, né? A gente trabalha muito com sucessão, que era uma coisa que antes se fazia muito a questão de evolução dos rebanhos, quando havia caso de óbito, né? Agora já não mais, agora em separações judiciais já estão chamando peritos e assistentes técnicos para fazer evolução, porque aí vai ter que fazer a avaliação do animal, o marido diz que é um valor, a esposa diz que é outro, e aí tem que ver toda a genealogia, isso aí se é muito demandado, bovino premiado, então, se é um animal premiado, vai ter um valor, se é fêmea, se é macho. Se é cabanha, se é terneiro, se é produção. Então, isso aí é muito interessante, porque geralmente, assim, na briga, o esposo, né, que é o criador, ele sempre põe para baixo, né? Claro. Então, o animal nunca é tão bom, sabe? Por quê? Porque a está buscando tantos animais. Então, isso é comum, né, de acontecer. Sim. Não, mas bem interessante. E que mais assim, a respeito do dia a dia das perícias, tu pode compartilhar conosco e o que na verdade é carente de legislação e na verdade acaba que os tribunais estão suprimindo essa ausência de legislação, porque eles usam a Constituição Federal, a proteção da fauna e dos animais para justificar, né? A interferência do Estado nessa proteção, mas não existe uma legislação específica tratando disto. Na verdade, se usa assim, por uma analogia a legislações... Já existe alguma coisa... Por exemplo, ele agora deu um ganho de causa para o caso de animais em condomínio, que era um problema seríssimo, né? A convenção do condomínio achar que não pode. Isso não existe, né? Então, isso aí já existe um ganho de causa, foi agora em 2019. Então, tu tem que provar, o condomínio tem que provar por que ele não quer aquele animal. Uhum. Né? Aí já entra... Mesmo que a convenção diga que o animal de grande porte não possa ter não isso. Tá. Tem que provar por que não poderia. Já tem ganho. Por quê? Aí o que faz? Se chama o perito, tá? E normalmente uma das partes chama o assistente técnico, porque o que eu digo assim, ó, cada vez que entrar um problema com o animal, não vá assim de
vá com perito ou vá com assistente técnico. Né? Por quê? Porque aí tu vai avaliar o tamanho do muro, o que esse animal incomoda, por que ele está latindo, né? Se a questão é o latido, então vamos ver por que ele está latindo, o que está errado em termos do comportamento que ele late tanto. Será que ele fica tanto tempo sozinho que não consegue, não tem afeto? Então tem uma série de coisas que a gente pode avaliar. Então, essa é uma das coisas que já tem uma legislação. A questão das visitas compartilhadas de separação, também o Supremo Tribunal já deu uma legislação. Ou seja, ele obriga a fazer visita, né? Então, o que está acontecendo, Fernanda? As demandas estão obrigando, tá, os tribunais a tomarem determinadas atitudes na ausência da lei. Porque não tem legislação, né? Então, é isso que está acontecendo. Aí acontece um ganho de causa em São Paulo, a partir dali todo mundo vai com aquele exemplo para decisão tal dificuldade em outro estado. Então, é isso que está acontecendo e que, claro, está se abrindo um campo totalmente novo. Uma coisa muito interessante que eu estava lendo quando eu fui fazer a tua live, que o juiz chegou, esse juiz que decidiu sobre a guarda compartilhada, que foi o juiz Luiz Felipe Salomão, ele chamou, porque a gente já chama de família, e ele chamou de terceiro gênero, tá? Por quê? Porque ele disse que eles não são humanos, tá? Mas eles não são coisas, como ainda está preconizado. No Código, né? Civil, então, exatamente. Então, ele disse, nós temos que começar a ter essa atenção ao terceiro gênero, né? Que são esses animais não humanos, tá? E que eles têm necessidade de afeto, necessidade de uma série de coisas, e que sim, eles fazem parte da família. Porque tem gente que chama de filho, tem gente que vive com esses animais, não é como se fossem como se da família fossem. Então, a gente, na nossa área de veterinária, já chama de família multiespécie, que são aquelas que tu vai ver nas redes sociais, a foto da família. Dificilmente não tem ali o filho, a filha, o cão e o gato junto. Eles são considerados da família, né? Então, a gente chama de multiespécie, mas esse juiz usou esse termo que eu achei muito interessante sobre o terceiro gênero, que a gente tem que abrir as nossas mentes para isso aí, né? Então, dentro da perícia, é uma área de empreendedorismo, né? Que é o que tu trabalha e fala, né? Muito, né? Porque eu me vi, por exemplo, aposentada, eu aposentei, e de uma hora para outra eu digo, quer saber? Tem tanta gente me perguntando, pedindo opinião, vou fazer um outro pós-graduação. E meu marido disse, mas o que tu quer? 60 anos, vou fazer um outro pós? Tá? E eu digo, vou estudar de novo. E aí eu fui estudar de novo, porque foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu era mais velha, evidentemente, da turma, era uma gurizada, e foi uma coisa assim que abriu muito os meus caminhos, que acabei que eu sou presidente agora da associação. Claro que eu tenho uma bagagem de patologia por trás, né? De fazer laudos, de trabalhar com doenças, com causa-mortes, enfim, que tem muito a ver esse lado com a legal, perícia. esse lado legal. Exatamente. Né? Porque eu me envolvi durante muito tempo com a questão legal dos animais da Expo Inter, né? Aí, como eu era funcionária do Estado, né, aposentada, durante todo... existe, a gente pensa que não, né? Mas a Expo Inter, ela tem óbitos lá dentro, né? Então, normalmente, são uma média de 4.000 animais que estão lá dentro, considerados os tops do Estado, naquela exposição agropecuária, mas que ocorre óbitos, né, lá dentro. E quem fazia toda a parte de necrópsia para ver a causa da morte era eu. E aí eu comecei a me envolver muito com essa questão de medicina veterinária legal, de legista, na verdade, embora a gente ainda não tenha essa denominação como médico legista, mas eu comecei a fazer isso.
E aí, dentro desse trabalho, é que eu comecei a ver que muito dos óbitos ocorriam por mau manejo, por desconhecimento do comportamento animal e de como é que eles tinham que ficar ali naquele lugar, como é que eles tinham que Mais ser manejados para confinado. chegar, exatamente como é que eles tinham que fazer o transporte deles. E aí eu fui me interessar por essa área de bem-estar animal e aí tudo casou, não é? E de repente me vejo eu agora aqui trabalhando dentro da perícia como assistente técnico, né? Que eu trabalho muito nessa parte também de erro médico veterinário e tal, que é uma demanda muito grande depois do Código de Defesa do Consumidor, né? Que na parte da parte civil, né, do direito Da civil, que as responsabilidade pessoas civil por buscam. erro. Sim. Exatamente. Então, sempre tem a questão da defesa, né? E a busca pelo assistente técnico, né? Então, é uma área que a gente trabalha tanto como perito, como assistente técnico também, né? É um vasto mercado, na verdade, como eu digo, tudo que é casado com discussão jurídica, tudo está sendo judicializado, é um vasto mercado de trabalho para os médicos veterinários. Sim. Eu tenho dado muita palestra sobre a judicialização da medicina veterinária. Era uma coisa que não existia, isso vem da última década, né? Essa última década é uma década da judicialização, tudo vai para a justiça, né? Depois do Código de Defesa do Consumidor, todo mundo que se sente lesado, Lesado tá? vai. Quer buscar geralmente a parte pecuniária, né? Quer ser O ressarcimento. ressarcido. E todo mundo vai. Então, essa judicialização, sabem, como advogado, cada vez está maior e maior, não é? E foi uma abertura, assim, para esse mercado novo dentro da profissão, né? E que tem muita gente interessada e que não é só na parte de pequenos, né, e de grandes assim, mas muito na parte essa de erros de alimentação, né, alimentos que estão errados. Então tem peritos especializados nessa área. A parte do seguro animal, não é? A gente não pensa muito, mas imagina cavalos, né, equinos com alto valor zootécnico, a maioria é segurado, né? E também bovinos, então sempre tem esse lado bem grande de atuação, né? E tem várias Sim. pessoas dentro desses vários segmentos, né? Interessante, muito interessante, Norma. Deixa eu só fazer uma referência a algumas pessoas que estão aqui conosco na sala. O deputado Fábio Branco está aqui conosco, nos prestigiando. A Marisa aqui pagou, a esposa do Cava, o Sérgio Leite. Olha, prima! O direito médico aqui. O pessoal do direito médico, veterinário, a Eliana, a Elianara, a Joyce Zimmer, a Pri, do Centro de Beleza, a Alina Galarte, que já tinha compartilhado conosco aqui a dica a respeito dessa mudança do olhar do enfoque jurídico sobre o animal, a classificação, a Eliana Malta. A Alina é muito ligada na questão essa da teoria do elo, né? E da violência doméstica. Ela atua muito nessa área. Né? Muito bem. A Maralice, a Marice, a Maria Augusta, o César Augusto Nunes, o Miguel Curri, o Vicente, vamos lá, Forense, que tem os nomes aqui, Forense, que não sei. O Vicente é um juiz que atua muito na área animal. Nossa, doutor Vicente é referência. Que bom que ele está aí nos vendo. Muito obrigada pelo prestígio, doutor Vicente. A Georgia Marçal, a Marinês, o Oswaldo, o Silvio Rafaeli, que é o nosso prefeito aqui de Tapes, o Paulo Frois, a Vanessa, vamos lá, Ceruti, pode ser. Aqui é a Elizabeth Faquin, o Júnior Zemor, o oficial Yoga, a psicoterapeuta reencarnatória Márcia,
a Nick das Semijoias, a Raide, a Lina de Nova. Olha aqui a Flora nos mandando um grande abraço. A querida Flora. Nossa conterrânea, a Maria Aparecida Silva, ali do Dom Cafelone, a Cava, o Emerson. Faltou luz. Para ti. Faltou luz aqui, não sei como. Mas nós estamos te ouvindo, Bom, deixa eu só falar quem mais aqui. A Márcia Pacheco Oficiais, são nossos anjos da terra. O Décio está aqui conosco. Eu estou te ouvindo, nós estamos te ouvindo, nós não estamos te enxergando. Tá, mas eu vou anunciando, mas nós estamos te ouvindo. A Janaína Esporte, agora tu tá voltando a imagem. Alguém apagou a luz? Não, olha o que aconteceu. Olha. Não, olha o que aconteceu. Eu tô aqui para fora, tá? Então, o que aconteceu? Eu tô vendo agora que o nosso capataz, fui desestada ali, desligou a luz. Porque provavelmente ele vai arrumar alguma coisa. Tá? Agora, eu abri as janelas e pedi, agora ele tá na Vivo, né? Saiu da internet. Voltou a luz, não, deu a luz, Por favor. Agora, ó, ele ligou a luz. Voltou a luz. Isso que acontece. As coisas que acontecem. É isso, tudo pode acontecer. A vida como ela é. São as coisas que acontecem quando a gente faz live, né? Tudo pode acontecer. Esse dia o gato... esse dia o meu gato passeava por aqui, por ali. Deixa eu ver o Batista Gonçalves, agora a já Roberta. a luz, ainda bem. Deixa eu ver quem mais aqui. A Lu Manfro. A Eliette, querida, a Suelen. É que tá cortando um pouquinho o teu áudio. O Alessandro. Tá. Bom, mas se alguém tiver alguma pergunta legal aqui, ou até uma contribuição, deixa eu puxar que se alguém falou alguma coisa para eu poder enxergar, né? A Leila Garim, a Ágata Moraes. Acho que foi isso aí. Acho que eu consegui nominar. O 10, isso, querido. Eu tinha falado, mas acho que foi no momento que tu estava em função da falta de luz. Mas então, Norma, fica isso. É um vasto... para nós advogados, que eu sou advogada, são várias situações na hora de uma separação que se leva em consideração. Então, a relevância de se saber e se ter um local como associação para se buscar peritos nessas áreas, e inclusive até para ficar atento e orientar corretamente como pode ser contestado, né, a questão de avaliações dos animais. Está cortando, Norma. Fale. Uma coisa que eu esqueci de falar... que eu queria saber o que levava em consideração. O que leva em consideração? O que leva em consideração da pensão alimentícia? O que é levado em consideração para isso? Na verdade, é quem fica com os animais, ele tem que ficar, o cônjuge que sai, ele paga a pensão alimentícia. Evidentemente que o valor, ele tem muito referência com o número de animais. Então, por exemplo, já tem um caso em que eram 2 animais, então que a pensão foi maior. Por quê? Porque o juiz entendeu que a pessoa podia pagar um pouco mais, porque tem muito gasto com a vacina, né? Com as medicações e com a alimentação, que todo mundo que tem cachorro e gato sabe como custa cara a alimentação, né? E aí dá o veterinário, evidentemente. Agora, tem outros casos em que a pessoa teve um caso, por exemplo, muito interessante, que ela tinha 6 cães e 1 gato. Então, esses 6 cães e 1 gato,
o juiz estipulou um valor X Sim. para todos. Por quê? Porque ele não podia dar para cada um o valor, por exemplo, de R$ 400, que seria um indicativo, porque seriam muitos. Então tem muito a ver com o número de animais e o valor que a pessoa pode pagar. Mas já existe, é uma coisa que já está muito definida, né? A questão é essa de não bastar a pessoa ter a posse do animal com a sua comprovação de que comprou o animal. Não é isso. Não é suficiente. Tá cortando bastante o sinal. Nós te perdemos, Norma. Tá naquele momento de internet, acho que tu tá, não sei se tu tá no 4G, tu tá na internet do celular. A gente não estava te ouvindo e agora congelou. Nós não estamos conseguindo te ouvir. Vamos ver, aqui no meio da nossa conversa, do nosso bate-papo, faltou luz do lado da Norma, porque ela está para fora, está em São Francisco. Ó, aqui tem a Roberta, sinal, né? E o horário vai ficando mais tarde. Vamos ver aqui, ó. A Roberta... Boa tarde, sou membro da Comissão de Defesa Animal da OAB de Santos e graduanda do último ano de Medicina Veterinária. Bem interessante essas questões. Muito bem-vinda, Roberta. Se tiver alguma contribuição, quiserem fazer algum questionamento, fiquem à vontade, postem aqui que, dentro do possível, se o sinal nos ajudar, a Norma responde. Espera aí. Aqui em alguns... Mas tá bem. Bom, mas eu acho que nós conseguimos conversar bastante, tu conseguiste assim, nos dar várias dicas, compartilhar várias decisões e nos orientando com relação ao trabalho de perícia que tem e da necessidade de se contratar os peritos como peritos assistentes, o que é bem interessante, inclusive entrando em contato com a associação. Ali, inclusive, a gente consegue identificar a especialidade de cada perito. Ali pelo site, a gente entra em contato, se eu precisar, eu acho ali no próprio site da associação. Vamos ver se tu vai conseguir responder, Norma, se está chegando para ti. Queria agradecer, pedir desculpas, porque como é ao vivo, tudo pode acontecer. E nós estamos aqui... Não, mas foi assim, não, mas foi. Conseguimos conversar bastante, Norma, quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Acho que deu para compartilhar bastante informação aqui conosco. E igual, lembrando a todos que essa live ela fica salva no feed ali do Fernanda, no meu Instagram, @fernanda.mendesribeiro. E ela depois é baixada e salva lá também na página do Facebook, Fernanda Mendes Ribeiro.
Todas as lives ficam lá, para quem não conseguiu assistir toda, quer ver um outro trecho, ouvir alguma coisa que se perdeu no meio do caminho, chegou depois, tem essa oportunidade. E, inclusive, se precisar contato, a gente compartilha o contato aqui da Norma e da associação, e inclusive para perguntas, alguma coisa que não foi possível fazer hoje aqui por causa do tempo. Ó, olha aqui, ainda está a informação Banco de Peritos, a Aline lá de São Paulo. Dentro em breve, tudo isso poderá ser encontrado pelos advogados e juízes no site da Associação Brasileira de Médicos Veterinários Legais. O deputado Edson Brum está entrando agora aqui no final da nossa live. Muito obrigada, nós estamos com problemas técnicos agora no final. A Norma está no interior, está caindo um temporal. A Aline Severo, esposa do deputado Edson Brum, também aqui, entrando agora na sala. Mas assim, nós estamos encerrando, e embora a conversa tivesse maravilhosa, mas a Norma está enfrentando problemas técnicos lá, mas volto a dizer, a live vai ficar salva e tem assuntos assim que foram muito bem abordados aqui a respeito das questões legais e das decisões e do papel que os peritos médicos veterinários podem auxiliar os advogados e as partes a respeito dos animais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi uma honra ter aqui. Agradeço a disponibilidade e ficamos aqui. Qualquer coisa, dúvidas, perguntas, podem colocar lá nos feed e a gente dá um jeito e responde. Muito obrigada, um abraço. Obrigada, Norma.